Bancários confirmam greve por tempo indeterminado a partir de amanhã. SUSEP retoma a transferência de detentos do Presídio Central de Porto Alegre. No quadro Tempo de Esporte, você vai conhecer um pouco da vela adaptada às Paralimpíadas. E as primeiras entrevistas da série especial com os candidatos ao governo do estado. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Bancários de todo o Brasil iniciam paralisação nesta terça-feira. A greve é por tempo indeterminado e vai atingir também o Rio Grande do Sul. O movimento terá adesão nacional. A pauta de reivindicações da categoria é extensa e começa pelo reajuste salarial de 12,5%. Salário mínimo inicial, o salário mínimo do Diese com o piso inicial da categoria. Participação nos lucros e resultado de 3 salários mais 6.247. Nós estamos pedindo o fim das metas abusivas, o fim do assédio moral, o fim da rotatividade, das demissões nos bancos, mais contratações para melhorar as condições de trabalho, mais segurança nas agências para bancários e clientes. Os bancários só vão retomar as atividades a partir de uma contraproposta favorável. A greve vai ser por tempo indeterminado, daí depende da evolução das negociações. No fundo, quem está com o poder de poder terminar a greve é os banqueiros voltando para a mesa de negociação e trazendo uma proposta decente, uma proposta que contemple minimamente as reivindicações da categoria. Quem quiser sacar dinheiro ou pagar contas vai ter que recorrer às agências lotéricas ou caixas eletrônicos. Para este motoboy, a greve será um problema. Vou perder dinheiro, com certeza. E não é pouco, não. Se os bancos vão parar, geral. Já esta publicitária diz que tem alternativas. Ainda bem, tem tudo débito em conta. Vai fazer diferença. A Federação Nacional dos Bancos informa que apresentou no sábado às lideranças sindicais propostas de aumento salarial de 7,35%. A entidade também ofereceu reajuste de 8% no piso dos caixas, que chegaria a R$ 2.400 para uma jornada de 6 horas diárias. E a televisão educativa dá início hoje, no Jornal da TVE, a uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. As entrevistas foram marcadas em acordo com as assessorias dos partidos e coligações que disputam o pleito, em substituição ao debate que ocorreria no dia 1º de outubro. Conforme a ordem alfabética pré-definida, a primeira a ser veiculada é a entrevista com a candidata da coligação Esperança, que une o Rio Grande, Ana Amélia Lemos. TVE Eleições 2014 e a gente entrevista então os candidatos ao Palácio Piratini. Desta vez é a candidata Ana Amélia Lemos, da coligação A Esperança, que une o Rio Grande. Serão 3 questões, além das considerações finais, num tempo de 5 minutos. Candidata, a primeira questão tem a ver com a renegociação da dívida, que é um dos grandes entraves para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Como o seu governo vai enfrentar essa questão? Esse é o maior dilema que tem o Rio Grande do Sul, porque a dívida hoje oficial é de 50,4 bilhões de reais, o que daria 2 anos inteiros de arrecadação do ICMS, que é o nosso principal fonte de receita. Mas ele foi agravado por uma gestão temerária do atual governo, que aumentou em mais 6 bilhões de reais quando ele saca o dinheiro dos depósitos judiciais, e isso passa a ser também dívida consolidada líquida. Isso agravou. A minha dúvida é por que o governador atual fez um acordo com o governador de Alagoas, que é o estado mais endividado depois do Rio Grande do Sul, para só votar esta matéria no Senado Federal no mês de novembro. Eu desconfio que haja talvez um interesse político em relação a esta matéria, mas este é o maior problema que nós temos. E o estado, nos últimos 4 anos, teve a situação financeira agravada por uma gastança sem controle, sem qualidade, tornando ainda mais difícil a gestão do estado. Qual é o seu projeto para a área de educação? Área de educação, houve a promessa de que os professores teriam piso, não receberam piso e se canta que eles tiveram o maior reajuste da história. Na verdade, isso pode ser apenas uma conversa de campanha eleitoral. Tivemos um diálogo muito franco com o CEPERGS, porque será através do diálogo e da colaboração que nós vamos enfrentar. Já disse que, com a economia que faremos no corte de gastos desnecessários, nós teremos o recurso para, paulatinamente, cumprir o piso dos professores. Além disso,
trabalhar muito na capacitação, usando a UERGS, que é a Universidade Pública, para essa capacitação dos professores e fazendo uma autonomia nas escolas em todo o estado, para que os dirigentes façam aquelas obras necessárias para melhorar as instalações das escolas. Hoje, esse processo é muito burocrático e muito caro. Assim, com a participação da comunidade e dos pais, poderemos baratear e tornar mais rápido o serviço, melhorando a qualidade não só do ensino, mas também das instalações para os alunos. Mesmo com a gestão compartilhada do SUS entre município, União e Estado, como é que a senhora pretende agir nessa área da saúde? Eu ouço dos médicos, dos agentes de saúde, que nunca no Rio Grande do Sul o SUS foi tão mal administrado. O atendimento do SUS no Rio Grande do Sul é caótico, o que vale também para a segurança pública. Nós estamos o segundo estado mais violento do país, ou seja, pouco investimento. No caso de segurança, não chega nem a 5% do orçamento. No caso do SUS é estranho, porque a Secretaria de Saúde, que deveria ser ágil no repasse, inclusive para os municípios, não está fazendo. E a queixa da FAMURGS é exatamente essa, da demora nesses repasses, o que agrava a qualidade do serviço prestado pelo SUS. Nós vamos ativar muito a relação com os hospitais filantrópicos, com as Santas Casas, para que dessa maneira consigamos vencer esse grande desafio de melhorar a segurança e a saúde pública no nosso estado através do SUS. Candidata, temos em torno de 2 minutos para suas considerações finais. Eu estou fazendo uma campanha muito limpa, uma campanha muito respeitosa, mas o adversário que tenta a reeleição está atacando, eu diria até do ponto de vista político, criminosamente, com um veneno leviano de um ataque rasteiro. E se ele fala que eu omiti na minha declaração, ele está declarando que tem um apartamento de R$30 mil na Avenida Duque de Caxias, em Porto Alegre, enquanto esse imóvel dele vale no mínimo R$500 mil. Então, que história é essa de atacar apenas o adversário? Com quem tem telhado de vidro não pode atacar os outros. E é exatamente esta minha reação, não indignada, mas eu não vai me desencorajar por acreditar que a nossa coligação, que tem Aécio Neves, candidato a presidente da República, Simone Leite, 111, candidato ao Senado Federal, a esperança que une o Rio Grande, nós vamos unir o Rio Grande a favor dos gaúchos e não de um partido político apenas. Esse é o nosso compromisso. Confie. Este é o nosso compromisso maior, porque esperança não se compra, não se vende. Esperança se conquista. Ainda nesta edição, você acompanha a entrevista com o candidato a governador pelo PRTB, Edson Estivaletti. E a SUSEP retomou hoje a transferência de detentos do Presídio Central de Porto Alegre. É o que você confere depois do intervalo. A Superintendência dos Serviços Penitenciários retomou hoje a transferência dos detentos do Presídio Central de Porto Alegre. A transferência dos detentos a partir do pavilhão C vai possibilitar a demolição de grande parte do complexo prisional. A remoção será realizada de forma progressiva. Essa remoção estará em torno de um grupo de 45 a 50 presos por dia, sendo em 2 etapas. Chegaremos ao montante de 374 presos que estão no pavilhão C. Todos eles serão removidos para a penitenciária modulada de Montenegro. Também serão removidos presos do Presídio Central ou do Complexo de Porto Alegre, aqui da Grande Porto Alegre, para a penitenciária de Venâncio Aires. Isso, então, logo esteja pronto também o Complexo de Canoas, essas remoções terão continuidade. O processo de desocupação do presídio já havia começado em julho deste ano, mas a unidade segue lotada. O Presídio Central tem 2.069 vagas, mas abriga atualmente quase o dobro de detentos, cerca de 4.000. Em 2010, chegou a ter mais de 5.000 presos. Apenas os prédios mais novos devem ser mantidos, a fim de devolver ao presídio a sua função original. Ele foi criado para ser uma casa prisional de passagem, abrigando detentos que posteriormente seriam levados para outras unidades. Nesta nova configuração, o presídio deverá abrigar até 1.500 presos. Serão mantidas os 4 pavilhões, que é o pavilhão G, H, I e J, a cozinha, que também é um prédio novo, e será feito uma nova obra que tenha capacidade para de 800 a 700 presos. O destino da área está sendo discutido com a comunidade. É um espaço de esperança, né? Onde tu ouve dizer que vai ser desocupado algumas galerias e talvez um espaço de cultura, de lazer, de formação possa ser construído ali, tu já brilha teus horizontes para um outro futuro.
que é isso que a gente pretende. Reabriu nesta segunda-feira o restaurante Universitário 3 do campus do Vale da URGS. O local estava fechado desde o dia 2 de setembro, após um acidente em um dos caldeirões que feriu 4 pessoas. A suspensão das atividades das unidades do Vale e do Campus Centro foi determinação do Ministério Público do Trabalho. A reabertura foi possibilitada pela compra de arroz pronto pela universidade. Mas os restaurantes ainda não servirão feijão até a aquisição de novos caldeirões. A propaganda irregular lota depósito do Tribunal Regional Eleitoral. No final de semana, a Justiça proibiu a colocação de cavaletes e placas que estavam nos canteiros da Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. O depósito de 300 metros quadrados do TRE, no bairro Bom Jesus, está lotado com material de campanha recolhido pelo DMLU. Neste domingo foram descarregados 8 caminhões com cavaletes e placas. Desde que iniciou a campanha eleitoral, já foram recolhidos aproximadamente 15 mil itens que estavam expostos de forma irregular nas ruas da capital. Se for incluído o material que está em outro depósito na Lomba do Pinheiro, este número pode dobrar. A determinação da Justiça Eleitoral contribuiu para o aumento de apreensões. Normalmente o Ministério Público Eleitoral representa, né, e nós aqui, o juiz concede uma liminar para retirar, para cessar essa irregularidade. Depois o Tribunal Regional Eleitoral verifica se aplica ou não a multa, que varia de R$ 2.000 a R$ 8.000. E o Tribunal Superior Eleitoral divulgou hoje os locais para votação fora do domicílio eleitoral. O voto em trânsito está disponível em 5 cidades gaúchas. São elas: Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria. Aqueles que optaram por essa modalidade só poderão participar da eleição para presidente e vice-presidente. O endereço dos locais de votação pode ser consultado na página do Tribunal Regional Eleitoral na internet, que nem aparece no seu vídeo. Dando sequência à série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, nós vamos exibir agora a entrevista com o candidato pelo PRTB, Edson Estivaletti. A gente veio à Assembleia Legislativa encontrar o candidato ao Palácio Piratini, Estivaletti, do PRTB, para dar sequência às entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Lembrando, são 3 questões, além das considerações finais, num tempo limite de 5 minutos. Vamos então ao primeiro questionamento. Candidato, o Rio Grande do Sul enfrenta um dos entraves para o desenvolvimento, que tem sido o pagamento mensal pela renegociação da dívida. Como o seu governo vai enfrentar esse problema? Buenas, gaúchos e gaúchas do meu Rio Grande de valor. Eu sou Estivaletti, 28, do PRTB. O grande sonho que nós temos é que a presidente Dilma perdoasse a dívida dos gaúchos. Já que ela disse que é gaúcha e aqui se aquerenciou, perdoa a nossa dívida, presidente. Mas como eu não sou demagogo, vou abordar a questão. Entendo que nós devemos alongar a dívida para poder pagar. O juro da dívida, que é 6%, é um juro muito grande. Nós já pagamos todo o valor nominal e continuamos devendo ainda mais. Os estados, todos, pertencem à federação. Lógico que nós somos filho do Brasil, cada estado, podemos considerar assim. Portanto, não é bem que se cobre juro de um filho. Nós queremos que seja diminuído esse juro e que se alongue o tempo para nós podermos pagar. Porque gaúcho tem palavra empenhada e nós não vamos dar calote na dívida. Nós podemos alongar, mas vamos pagar sim, com certeza. Qual o seu projeto para a área de educação? Bem, o PRTB 28, na área de educação, nós trabalhamos 2 lógicas. Uma com professores e funcionários e outra para as escolas. Nós temos que ter escolas de boa qualidade, professores qualificados. Existe uma nova verba aí, a verba do pré-sal, que antigamente não era destinada. Hoje nós temos como pagar o piso dos professores. Então, queremos pagar o piso dos professores de todos os níveis, de 1 a 6, e também investir numa educação, uma escola de 2 turnos. O que é a escola de 2 turnos? Num turno o aluno estuda a sua aula normal e na outra ela pratica atividades lúdicas, educação física, para que a pessoa permaneça na sala de aula. E também vamos valorizar o atendente de escola, porque muitas vezes no interior do estado você chega numa escola e o atendente ele atende tão bem quanto o professor. Se você não sabe que ele é professor, você às vezes nem se dá conta. O atendente também tem que ser qualificado igual é o professor. Candidato, a terceira questão envolve o SUS. Mesmo com a gestão compartilhada entre o município, estado e União, o que o seu governo, uma vez eleito, promete fazer nesta área? Bem, quero lembrar que somos do PRTB 28, é o Partido da Renovação Nacional. Nós queremos
como Levi Fidelix, 28, presidente, imposto zero para remédio. Você não vai comprar numa farmácia toda hora porque você quer, você vai porque necessita. Você vai ao supermercado porque você tem que fazer compra, mas na farmácia não. Então, imposto zero para remédio. Gestão compartilhada do SUS, é necessário que a gente tenha investimentos de acordo com a lei. Também tem verba do pré-sal destinada. É 75% para a educação e 25% é para a área da saúde. Esses 25% nós vamos botar nessa gestão compartilhada. É necessário que não tenhamos idosos e crianças indo para a fila, nós temos que fazer consulta com hora marcada. Entendemos que seja isso. Candidato, ainda temos em torno de 2 minutos para suas considerações finais. Bom, quero dizer para você, gaúcho, você, gaúcha, está na hora de mudar. De 4 em 4 anos, vocês votam nas mesmas pessoas. Eu sou um voto de protesto, meu número é 28, sou o Estivalete do PRTB. Pense bem no 28, nós precisamos de renovação. A população foi às ruas pedindo a renovação. Nós somos um desses nomes. Nosso partido nunca governou. Dê-nos oportunidade e venha governar junto conosco. Por um Rio Grande de valor, Estivalete do 28, governador. Governar um estado tem que ser com todos juntos. A participação de todos é importante. Ninguém governa sozinho. E quero dizer para você, funcionário público, meu recado final. Vocês é que vão mandar no estado. Os CCs, os cargos em comissão, serão subordinados a vocês, funcionários públicos. Vocês de carreira. O CC é necessário porque ele é um gestor político e estão próximos das autoridades. Mas, porém, quem vai mandar nesse estado serão os funcionários de carreira. Porque eu sou funcionário de carreira concursado e hoje aposentado. Vamos juntos ao Rio Grande. E ser governador, vou convidar você de cavalaria, vocês do cavalo, nós iremos para o Palácio a cavalo. 28 abraços, até 5 de outubro. Por um Rio Grande de valor, Estivalete 28, governador. Amanhã o Jornal da TVE exibe as entrevistas com Humberto Carvalho, do PCB, e José Ivo Sartori, da coligação Novo Caminho para o Rio Grande. Depois do intervalo, você vai conhecer um pouco sobre a vela adaptada, esporte que estará nas disputas das Paralimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Nós já voltamos. A semana começou com chuva na maior parte do estado. Em Vacaria, na Serra, o volume de precipitação chegou a 60 milímetros durante a madrugada. Será que vem mais instabilidade por aí? Na terça-feira, o tempo não muda muito. O Rio Grande do Sul continua com céu bastante nublado e pancadas de chuva em todas as regiões. Há possibilidade de trovoadas em algumas áreas. As temperaturas seguem agradáveis, com máximas na casa dos 25 graus. Na região metropolitana, o tempo fica fechado, com pancadas de chuva ao longo do dia. A mínima é de 15 graus em Porto Alegre. Em Pelotas, céu nublado e chuva fraca. A máxima não ultrapassa os 22 graus. Já a região norte tem possibilidade de temporais. Em Erechim, os termômetros marcam 25 graus à tarde. Chove forte também no centro do estado. Em Santa Maria faz 24 graus. Tempo instável com pouca variação térmica na fronteira oeste. A mínima é de 20 e a máxima de 26 graus em Uruguaiana. A vela adaptada foi apresentada nos Jogos Paralímpicos pela primeira vez em Atlanta, em 1996. 4 anos depois, virou modalidade esportiva nos Jogos de Sydney. No Brasil, começou em 2007 em São Paulo. Vamos conferir os detalhes dessa categoria no quadro Tempo de Esporte. No Rio Grande do Sul, o Yacht Clube Guaíba treina atletas paralímpicos desde 2009. O projeto é mantido pela Confederação Brasileira de Vela Adaptada e é o único no estado. Tem 180 quilos de chumbo nessa quilha. Tá? Então o vento bate na vela, empurra o barco para o lado e não deixa ele virar porque tem o chumbo embaixo. Então o chumbo compensa essa pressão que tem em cima, né? Então esse barco aqui é todo assim, ó, a pessoa pode ficar sentada ali dentro, né? E consegue regular todo o barco de dentro do barquinho, sem esforço físico, né? Então consegue equiparar muitas deficiências. Na hora de velejar, os atletas são unânimes ao dizer que as limitações físicas deixam de existir quando eles vão para a água. A gente não tem cadeira de rodas, a gente não tem escada, degraus, essas coisas assim. Tu chega a ver que o limite é tu mesmo que faz para ti, né?
Porque se tu for tentando assim, vai ver que não tem muito limite. Se tem, é pouca coisa, mínima coisa. A gente procura superar nossas deficiências, né? E tentar fazer o melhor possível, para chegar ao ponto de ir a um campeonato. Desde setembro de 2009, mais de 25 velejadores com diferentes tipos de deficiências já passaram por aqui. No total, eles já conquistaram mais de 18 medalhas. Mas os desafios não param. O próximo deles é os Jogos Paralímpicos Rio 2016. Rafael Correia é o atual campeão brasileiro, mas ele quer ir mais longe. Rio 2016 agora é o objetivo, né? Eu acho que a gente tem algumas chances de ir. Vai depender bastante, eu acho que de mim, do treino, dos próximos resultados também. Mas as chances são boas, a esperança de ir e vontade é grande. Rafael Santos tem baixa visão e é o mais novo atleta da equipe. Começou a treinar há 1 mês e meio e sonha com a conquista de medalhas. É o trabalho em equipe, então a gente tem que estar toda hora se corrigindo, melhorando, se cobrando. Então, assim, é um esporte bem interessante e que eu espero seguir aí durante muito tempo, de repente trazer alguma coisa aqui para o estado em termos de conquista. Pessoas com diferentes deficiências podem praticar vela adaptada gratuitamente no Yacht Clube Guaíba. Contatos diretamente com o professor Anderson Paixão pelo telefone 3268-0380, ramal 5. E alunos do Colégio Militar de Porto Alegre tiveram este final de semana uma experiência diferente na forma de aprender história. E não parou por aí. Os estudantes também simularam uma reunião emblemática do início do século XIX. É uma simulação, mas eles levam tudo muito a sério. Afinal, aqui, cada um dos quase 200 alunos de 6 estados brasileiros é um delegado de um país das Nações Unidas. No Comitê de Segurança, por exemplo, o tema era a desmilitarização do Ártico. E a opinião defendida na sessão tinha argumentos da política externa do país representado. A decisão deve ser definida por decisão unânime das 4 potências, Rússia, Reino Unido, Rússia e Áustria. Meu referencial dentro do comitê é a Índia. A Índia ela tem a política externa dela e dentro do comitê eu tenho que adotar a política externa da Índia. Então, dentro do comitê não pode ser influenciado pelas minhas decisões pessoais. Apesar de achar que algumas questões que a Índia traz são muito pacíficas, outras eu acho que são equivocadas. E para que o comitê seja mais dinâmico e tenha sempre um andamento bem mais similar à ONU, a gente tem que adotar algumas posições mais próximas do país que a gente segue. Eles recebem o seu país previamente, eles precisam estudar, eles precisam fazer um documento de posição oficial relatando o que eles pretendem fazer dentro dos comitês, quais são as propostas de intervenção, quais são as propostas do país sobre o tópico. No caminho, lanceiros para a segurança de chefes de Estado. E no centenário Salão Nobre do Colégio Militar de Porto Alegre, a notícia de que Napoleão Bonaparte havia fugido do exílio na ilha de Elba. A novidade esse ano foi a reprodução de um comitê histórico, a simulação do Congresso de Viena de 1815. Os 24 membros, vestidos com trajes de época, pautaram o redesenho da Europa pós-guerra, tendo a chance de rediscutir a história. Muito interessante não só para nós debatermos o futuro de uma Europa que a gente já conhece como foi, mas para tentar mudar a história que já aconteceu, agindo como os representantes da época. É necessário muita pesquisa mesmo, porque em relação a comitês históricos não existe muita informação na internet sobre isso. Então a gente tem que fazer um trabalho de pesquisa muito aguçado, já que existiram vários países aqui nesse congresso que não existem mais atualmente. Então é também muito difícil também mudar a linguagem, tem que se adaptar, mas é muito interessante participar do evento. Além de promover o conhecimento sobre as relações internacionais e as políticas externas, o objetivo das simulações da ONU é desenvolver a capacidade diplomática e de negociação a partir da iniciativa dos próprios alunos. A simulação da ONU leva o aluno a, primeiro, a estudar o que ele vai simular, depois a se pôr no lugar daquele que ele vai simular e depois a defender uma causa que muitas vezes não é a dele. Até porque ele já estudou a história, já viu que aquilo não vai ser bom, mas ele tem que defender aquela causa. Isso eu acho que é realmente o melhor aprendizado. Depois disso é só educar em valores. O Jornal da TVE termina aqui.
Outras informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição, ao 12h30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você.